Sabemos que existem 4 diferentes palavras que são usadas nas escrituras em referência ao lugar dos mortos. Em hebraico, Sheol, e em grego, Hades, Guiena e Tártaro. Cada um desses termos tem um significado relevante e particular. Nesse vídeo vamos falar sobre o termo e definição de Sheol. A palavra Sheol em hebraico é usada 65 vezes no Antigo Testamento e traduzida por inferno 31 vezes. Como você pode ver, a palavra Sheol ela tem algumas variações. Está aqui algumas referências que você pode dar pausa nesse vídeo e analisar cada palavra de acordo com o seu contexto, ok? Essa era a palavra do Antigo Testamento, usada em referência à morada dos mortos. Era apresentada não só como um estado de existência, mas como um lugar de existência consciente, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 11, 1 Samuel capítulo 28, versículos 11 e 15, Isaías 14, 9. Deus era soberano sobre esse lugar, Deuteronômio 32, 22, Jó 26, 6. Ele era visto como temporário e os justos antecipavam a ressurreição, saindo dele para o reino milenar. Jó capítulo 14, versículo 13, o capítulo 19, versículo 25, Salmo 16, 9, o 17, 15, 49, 15, 73, 24. Todas essas são referências pelas quais eu não vou me ater a elas aqui. Observamos que na maioria dos casos, Sheol é traduzido por sepultura. A sepultura, então, se destaca como a tradução melhor e mais comum. Com relação à palavra abismo, pelo qual nós vimos anteriormente, observamos que em cada um dos 3 casos em que ela ocorre, em Números 16 e versículo 30 e 33, e Jó capítulo 17 versículo 16, como eu coloquei os versículos aí. Também sugere a sepultura tão claramente que podemos usar essa palavra e descartar abismo da nossa consideração como tradução de Sheol. Em outras palavras, Sheol sempre se refere à sepultura. Quanto à tradução inferno, ela não representa Sheol. Inferno significa um lugar de punição maior. Sheol não tem esse significado, mas denota o estado presente de morte, a sepultura. É, portanto, uma tradução muito mais apropriada, porque visivelmente nos sugere o que é invisível à mente, ou seja, o estado de morte. Descobrimos que a sepultura, entendida tanto literal quanto figuradamente, cumprirá todas as exigências do termo hebraico Sheol. Não que Sheol signifique tão especificadamente uma sepultura, quanto genericamente a sepultura. A Escritura Sagrada é plenamente suficiente para nos explicar a palavra Sheol. Se na lista de ocorrências indagarmos quanto à palavra Sheol, ela ensinará que, vamos lá, primeiro, quanto à direção, é para baixo, quanto ao lugar, é na terra, quanto à natureza, descreve o estado da morte, não o ato de morrer, para o qual não temos palavras em português, mas o estado ou duração da morte. Sheol, então, significa o estado da morte ou o estado dos mortos, do qual a sepultura é uma evidência tangível, explícita. Ela só está relacionada aos mortos. Pode às vezes ser personificada e representada por uma palavra inventada, sepulturança, significando o reino ou poder da sepultura. Quanto à relação, ela contrasta com o estado dos vivos, Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 e 19, e o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 6 e 8. Como você pode ver aqui, essa palavra ela não se relaciona nenhuma vez com os vivos, exceto por contraste. Quanto à associação, é usada em vínculo em vários versículos, com lamentação, angústia, medo e terror, choro, silêncio, nenhum conhecimento, punição, etc. Todos os versículos estão aqui, todas as referências. E finalmente, quanto à duração, o reino do Sheol, ou a sepultura, continuará até a ressurreição e terminará somente com ela, que é o seu único escape.